E no princípio de maio, o cavaleiro chegou a Florença. Vista do alto das colinas floridas, a cidade erguia no céu azul os seus telhados vermelhos, as suas torres, os seus campanários, as suas cúpulas. O cavaleiro atravessou a velha ponte sobre o rio. A ponte lateada, de pequenas lojas onde se vendia coiros, colares de coral, armas, pratos de estranho e prata, lãs, sedas, joias de ouro. Depois foi atravessar das ruas rodeadas de palácios. Atravessou as largas praças e viu as igrejas de mármore preto e branco, com as grandes portas de bronze esculpidas. Por toda a parte se viam estátuas. Havia estátuas de mármore claro e estátuas de bronze. Outras eram de barro pintado, e a beleza de Florença espantou o cavaleiro, tal como o tinha espantado a beleza de Veneza. Mas aqui tudo era mais grave e austero. Procurou a casa do banqueiro, Averano, para o qual o seu amigo veneziano lhe tinha dado uma carta. O banqueiro recebeu-o com grande alegria e hospedou-o em sua casa. Era uma bela casa, mas nela não se viam o grande luz dos palácios de Veneza. Havia uma biblioteca cheia de antiguíssimos manuscritos, e nas paredes estavam pendurados quadros maravilhosos. Ao fim da tarde chegaram os amigos do banqueiro Averano. Sentaram-se todos para cear, e enquanto comiam e bebiam, iam conversando. Então o espanto do cavaleiro cresceu. Na sua terra, ele procurava a campainha dos trovões e dos viajantes que lhe contavam as suas aventuras e as histórias lendárias do passado. Mas agora, ali naquela sala de Florença, aqueles homens discutiam os movimentos do sol e da lua e dos mistérios do céu e da terra. Falavam de matemática, de astronomia e de filosofia. Falavam de estátuas antigas. Falavam de pinturas acabadas de pintar. Falavam do passado, do presente, do futuro. E falavam da poesia e de música, de arquitetura. Parecia que toda a sabedoria da terra estava reunida naquela sala. Já no meio do jantar, levantou-se uma discussão sobre a obra de Giotto. Quem é Giotto? Perguntou o cavaleiro. Giotto, respondeu ao outro lado da mesa, um homem de belo aspecto e longos cabelos anelados, que se chamava Filipe. É um pintor do século passado que foi discípulo de Cimabue. E Cimabue quem é? Perguntou o cavaleiro. Filipe sorriu e respondeu. Tal como Adão foi o primeiro homem da terra, assim acima, Cimabue foi o primeiro pintor da Itália. E foi ele que descobriu o talento do jovem Giotto. Passou-se isto há mais de 100 anos, numa manhã de primavera voltada entre Cimabue de uma viagem. Quando ao meio do caminho na vertente do monte, do lugar solitário e selvagem, viu um grande penedo todo coberto de desenhos. Eram desenhos simples, mas cheios de beleza e de verdade. Que será o pintor que vem pintar as pedras das colinas? Exclamou Cimabue, maravilhado e cheio de surpresas. E abandonado no seu caminho. Atou o cavalo à árvore e resolveu ir examinar os outros pedregulhos que se avistavam ao longe. Depois de ter caminhado quase meia hora por entre pinheiros, ciprestes, ursos e tochas, encontrou um rebanho com o seu pastor. E quando as ovelhas passavam a erva tenra de abril, o pastor ajoelhado em frente, num penedo desenhava, era um rapazito que aparentava uns 12 anos de idade e estava tão atento, tão absorvido no seu trabalho que não viu chegar Cimabue, nem ouviu o barulho de seus passos. Estava a desenhar um cordeiro.
E havia tanto amor, tanta verdade e tanta beleza no seu desenho que o coração de Cimabue se encheu de espanto e alegria. Oh, rapaz, disse ele, quem te ensinou a desenhar? Vendo perto dele aquele homem da cidade, o rapaz pôs-se em pé no alto salto. Depois ele sorriu e respondeu: Ninguém me ensinou, aprendi sozinho. Onde vives? Neste monte. Que fazes? Guarda o meu rebanho como te chamas. Giotto, ouve Giotto, deixa as tuas ovelhas e vem comigo para Florença. Farei de ti o discípulo e serás digno de grande pintor. E assim foi. O pastor seguiu Cimabue, que lhe ensinou todos os segredos da sua arte. O talento deste discípulo espantava todos os dias. O seu mestre em breve espantou Florença. Giotto tornou-se assim o pintor mais célebre daquele tempo, e tanto que ele tratou e que foi o seu amigo, fala dele no seu poema. Quem era Dante? Perguntou o cavaleiro. Dante foi o maior poeta da Itália, um poeta que conhecia os segredos deste mundo e do outro, pois viu vivo aquele que nós só veremos depois de mortos. Como é isso? Espantou-se o cavaleiro. É uma história tão extraordinária que muitos creem que Dante a sonhou. Diz-me esta história, pediu o cavaleiro, e Filipe começou a contar. Quando Dante tinha 9 anos de idade, viu um dia na rua uma rapariguinha tão jovem como ele e que se chamava Beatriz. Beatriz era a criança mais bela de Florença. Os seus olhos eram verdes e brilhantes, o seu pescoço alto e fino, os seus cabelos leves e loiros, trêmulos sob a brisa, e caminhava com ar tão puro, tão grave e tão honesto que lembrava as Madonas que estão pintadas nas nossas igrejas. Dante amou-a desde essa idade e desde esse primeiro encontro, mas passados anos, em plena juventude, Beatriz morreu. Esta morte foi o tormento de Dante. Então, para esquecer o seu desgosto, começou uma vida de loucuras e erros. Até que um dia, numa sexta-feira santa, a 8 de abril do ano 1300, se encontrou perdido no meio de uma floresta escura e selvagem. Aí lhe apareceram um leopardo, um leão e uma loba. Dante olhou então à roda de si e viu passar uma sombra. Ele chamou em seu auxílio e a sombra disse-lhe: Sou a sombra de Virgílio, o poeta morto há mais de 1000 anos, e venho da parte de Beatriz para te guiar até ao lugar onde ela te espera. Dante seguiu Virgílio. Primeiro passaram sob a porta do inferno, onde está escrito: Vós que entrais, deixai toda a esperança. Depois atravessaram os 9 círculos, onde estão os condenados. Viram aqueles que estão cobertos por chuvas de lama. Viram os que são eternamente arrastados em tempestades de vento. Viram os que morram dentro do fogo e viram os traidores presos em lagos de gelo. Por toda a parte se erguiam monstros e demônios, e Dante agarrava-se a Virgílio, tremendo de terror. E por toda a parte reinava a escuridão como numa mina, pois era ali um reino subterrâneo sem sol, sem lua e sem estrelas, iluminado apenas pelas chamas infernais. Depois de terem percorrido todos os abismos do inferno, voltaram à luz do sol e chegaram ao purgatório, que é um monte no meio de uma ilha subindo para o céu. Aí Dante e Virgílio viram as almas que, através de penitências e preces, vão a caminho do paraíso.
Neste lugar já não se viam demônios, mas em cada novo caminho se erigiam anjos brilhantes como estrelas. Até que chegaram ao paraíso terrestre, que fica no meio do cimo do Monte Purgatório. Aí, entre relvas, bosques, fontes e flores, Dante tornou a ver Beatriz. Trazia na cabeça um véu branco cingido de oliveira. Os seus ombros estavam cobertos por um manto verde e seu vestido era da cor de chama-viva. Vinha num carro puxado por um estranho animal, metade leão, metade pássaro. Dante disse a ela: Mandei-te chamar para te curar dos teus erros e pecados. Já viste que os sofreram as almas do inferno e já viste as grandes penitências daqueles que estão no purgatório. Agora vou te levar comigo ao céu, para que vejas a felicidade e a alegria dos bons e dos justos. Guiado por Beatriz, o poeta atravessou os 9 círculos do céu. Caminharam entre estrelas e planetas, rodeados de anjos cânticos, e viram as almas dos justos cheias de glória e de alegria. Quando chegaram ao 10º céu, Beatriz despediu-se do seu amigo e disse-lhe: Volta à terra e escreve no livro todas estas coisas que viste. Assim ensinarás os homens a detestarem o mal e a desejarem o bem. Dante voltou a este mundo e cumpriu a vontade de Beatriz. Escreveu um longo e maravilhoso poema chamado A Divina Comédia, no qual contou a sua viagem através do reino dos mortos. A notícia desta viagem causou grande espanto em Florença. Quando Dante passava na rua, todos se viravam para o ver, pois diziam que ele ainda tinha a barba chamuscada pelo fogo do inferno que tinha atravessado. É verdadeiramente a história mais extraordinária que ouvi em toda a minha vida. Desde o cavaleiro, compreendo que Dante tenha sido recebido em grande espanto e curiosidade. E mais ainda julgo que daí em diante deve ter sido um homem de grande autoridade, respeitado e escutado por todos os seus concidadãos. De facto, desse Filipe devia ter sido assim, mas não foi assim que aconteceu. Quando, depois de ter atravessado os 3 países da morte, a poeta voltou a Florença. Encontrou a cidade apaixonada por grandes lutas políticas. Havia nesse tempo dois partidos que dividiam a Itália: o partido dos Guelfos e o partido dos Gibelinos. Dante era gibelino e aconteceu que nesse ano de 1300 ele foi eleito para o governo da cidade. Mais tempo depois, o seu partido foi vencido e o poeta foi exilado. Mais tarde, os seus inimigos também o condenaram a ser queimado vivo. Finalmente, nessa altura, ele já estava longe de Florença e assim escapou à morte e ao suplício. Mas nunca mais pôde voltar à sua cidade natal e viveu até ao fim da sua vida vagueando como refugiado político pelas outras cidades italianas. E foi nesse exílio, separado de Beatriz pela morte e separado de Florença pela injustiça dos homens, que Dante
escreveu a Divina Comédia. Houve um silêncio quando Filipe acabou de falar.